Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo e hoje nosso top 10 de beat'em ups. Sim, aqueles jogos de porrada que a gente perdia muitas fichas nos fliperamas ou pegava muito continue ali nos videogames. Para começar, nós temos um jogo recente. Eu estou falando da franquia Batman Arkham. Então estou incluindo aí Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, Batman Arkham Origins e Batman Arkham Knight. Todos eles feitos pela Rocksteady. Essa que é uma das grandes franquias atuais de jogos de super-heróis, mas ela é um beat'em up, se a gente prestar atenção. Essa é a prova de que os jogos beat'em ups poderiam sim ter evoluído para o lado 3D, se tornado jogos grandiosos. Infelizmente, poucos jogos de beat'em ups conseguiram evoluir para o lado 3D, funcionando mesmo apenas em 2D. Lugar, nós temos um dos grandes clássicos da SEGA, mas eu estou falando do segundo jogo, Golden Axe 2. Esse que é um grande jogo do Mega Drive. Quem jogou bastante esse jogo sabe que ele, além de legal pra caramba, ele é bem difícil. E você pode estar se perguntando, Daniel, mas eles usam espada e tal. Mas ele sempre foi categorizado como beat'em ups, tem um formato muito semelhante, portanto ele está na nossa 9ª colocação. Nosso 8º lugar é um jogo bem recente, na verdade, de 2010, feito pela Ubisoft, e eu estou falando de Scott Pilgrim contra o Mundo. Esse que é um jogo baseado nos quadrinhos do Scott Pilgrim contra o Mundo, que é uma história bem bacana, você deveria conhecer, e o beat'em up é bem interessante, pois você tem progressão de levels para os golpes e poderes, e é bem interessante mesmo e bem legal de jogar com 4 jogadores ao mesmo tempo. Sendo dos jogos mais recentes, vamos voltar lá para 1988 com um dos precursores dos jogos de beat'em up. Porém, eu não vou pegar o primeiro Double Dragon, e sim o segundo Double Dragon. Esse que foi feito pela Tecmo Japan, e é um jogo bem interessante, praticamente o pai dos beat'em ups que conhecemos nos anos 90. É claro que eu estou falando do segundo jogo, mas a série Double Dragon sempre foi a referência para todos os outros jogos dessa lista. Infelizmente, ele também é o que envelheceu mal. Infelizmente. Na nossa 6ª colocação, estamos falando dos mutantes da Marvel, sim, os X-Men feitos pela Konami para o arcade. Não estou falando de nenhuma versão ali do Super Nintendo ou Mega Drive, e sim a dos arcades, onde a gente poderia jogar com 4 pessoas ao mesmo tempo, escolhendo entre Ciclope, Tempestade, Noturno, entre outros. Isso é muito interessante porque o jogo ficava muito dinâmico e bem interessante. E vale destacar que ele é um tanto quanto fácil. Só bastava ter um monte de ficha disponível para poder terminar ele. Saindo dos arcades, vamos para a nossa 5ª colocação, direto do Mega Drive. Estamos falando de Streets of Rage 2, responsável por forçar uma evolução do Final Fight lá no Super Nintendo. O jogo teve uma grande evolução comparado com o primeiro Final Fight, com mais personagens, mais poderes e mais movimentos. Ele é muito divertido, muito interessante, e não entra no hall dos jogos difíceis de Mega Drive, mas ele é bem desafiador para quem não está acostumado com o estilo de beat'em ups. Voltando a 1991, feito pela Rare, eu estou falando de Battletoads. Os sapos guerreiros, criados ali meio que como paródias para as tartarugas ninjas, tinham um dos jogos mais difíceis de todos os tempos. Eu estou falando da versão do NES de 1991, que é praticamente impossível. Ele é um jogo difícil pra caramba e todas as versões de Battletoads são muito difíceis de se terminar. Mas é um jogo muito legal de se jogar. E jogando em co-op era mais difícil, porque quando um morria, perdia todas as vidas, tinha que voltar do começo da fase, quando o infeliz pegava continue, o que tornava o jogo muito mais difícil do que ele já era. colocação nós temos um dos grandes clássicos dos arcades feitos pela Capcom e
eternamente enaltecido por todos os fãs, e eu estou falando de Cadillacs e Dinossauros. Esse que com certeza foi um grande vilão das fichas, porque ele tinha uma curva de dificuldade muito alta, porque ele começava muito fácil, ficava médio e já ficava difícil já da terceira fase em diante. Muita gente gostava de jogar com Mustafa, mas eu gostava de jogar com todos os personagens do jogo, afinal cada ficha eu pegava um personagem diferente. Mas Cadillacs e Dinossauros não tem outro porte, justamente por causa das licenças. Pouca gente sabe, mas Cadillacs e Dinossauros era um quadrinho, virou um desenho e virou um jogo. Então, existe outro detentor e a Capcom simplesmente não pode relançar o jogo. Na segunda colocação, ainda temos a Capcom, com o clássico Final Fight de 1987. Eu sei que você vai falar que Final Fight 2 e 3 são bem populares e que são melhores e tudo mais, mas se não fosse o Final Fight 1 e também o Double Dragon 1, como eu citei lá atrás, talvez a gente não tivesse nenhum desses jogos que citamos antes. Final Fight criou ali a legião de fãs dos beat'em ups. Double Dragon era bem popular, mas Final Fight popularizou de vez o gênero. Guy, COD e Hagar até hoje são mencionados como os melhores personagens do gênero. Vale destacar que eu estou falando da versão do arcade ou do Sega CD ou outro port melhor, pois a versão do Super Nintendo infelizmente não tinha co-op e não tinha o Guy. Aí depois lançaram uma versão chamada Final Fight Guy que não tinha outro personagem, era uma bagunça, então estamos falando do arcade, tá? E em primeiro lugar, na minha opinião, o melhor beat'em up de todos os tempos é Tartarugas Ninja Turtles in Time. De 1991, feito pela Konami, você podia jogar nos arcades com até 4 tartarugas ao mesmo tempo. Sim, você podia montar o time inteiro das tartarugas lá para passar todas as fases e era muito, muito divertido. No Super Nintendo, infelizmente, só dava para jogar com 2 e o Mega Drive chegou até a receber uma nova versão com outro nome, inclusive, que também só dava para jogar com 2 jogadores. Então esse, pra mim, é o melhor beat'em up. Além de ser muito divertido, ele também é bem desafiador e muito interessante, pois tem diversas e diversas referências ao desenho animado que ficou bem popular no final dos anos 80. Galera, essa é a minha lista. Diz aí nos comentários qual beat'em up que ficou fora dessa lista e qual é o seu favorito. Então não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.